beirar das santas águas doces de mamãe Oxum. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, oh. Meu caminho assim feita com as miçangas das santas águas doces de mamãe Oxum. Yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, oh. Meu caminho assim feita com as miçangas das santas águas doces de mamãe Oxum. Olá, olá, boa noite a todos. Tudo bem? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Estão todos me ouvindo bem? Por favor, confirmem ali no chat se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo. Quero ver a câmera de vocês. Quem quiser mostrar esse rostinho no domingo de carnaval, estamos aqui no dia 19 de fevereiro, no domingo de carnaval em Curitiba com aquela chuva. Quem quiser dar o ar da graça. Tá travando, entendi. Por causa da internet, essa chuvinha, né? Ouvindo bem, que bom, que bom. Boa noite a todos. Poxa, muito bacana a gente estar chegando no final da nossa primeira jornada da teologia de Umbanda, da teologia de Umbanda, né? O nosso jeito de ver a Umbanda dentro do teu. E poxa, muita coisa aconteceu, bastante conteúdo, bastante informação e principalmente bastante aprendizado. Eu acho que a gente conseguiu, com certeza, não compartilhar tudo, mas compartilhar o essencial para que a nossa prática dentro do chão de terreiro, isso falando para os filhos, né, do Caboclo Cobra Coral, e falando para quem está assistindo a aula aqui com a gente, que não faz parte hoje da comunidade do Teu, espero que tenha sido uma jornada de aprendizado, com bastante informação, e saiba que a gente fez isso com muito do coração, com bastante orientação, principalmente do Caboclo Cobra Coral, do Exu Tranca-Rua das Almas, bastante conexão nessas forças, porque sem a nossa família de almas nós não somos nada. Então hoje é a quarta aula, porque a gente não está fazendo a quinta desde o início de 2023, porque a gente não está tendo aula prática, a gente veio 100% para o formato online, até para quem está chegando, a gente tinha as aulas, né, e a última aula de cada tema a gente fazia de forma prática lá no chão do terreiro, o que acabava inviabilizando a gravação até a participação de quem não era de Curitiba, ou até quem não podia estar com a gente naquele horário, então acabava dificultando até o entendimento. Então a gente preferiu continuar com as aulas aqui, né, com as aulas de conteúdo, e aí a aula prática a gente está levando de uma outra forma para dentro do chão para os filhos da casa. Então, hoje é a quarta aula, quarto tema, e, poxa, foram 18 aulas, acredito, uma jornada bem interessante. E hoje, qual que é o nosso objetivo? Não é para criar um resumo para os preguiçosos, né? Essa aula, com certeza, ela não vai falar tudo
do conteúdo que a gente dividiu, mas ela vai ser uma aula muito importante para dar uma pincelada em cada uma dessas partes, e aí se alguém perdeu alguma aula, se ficou algum tema para trás, lembrando que todas as aulas estão lá disponíveis no nosso canal no YouTube, ela vai poder voltar, né, vai poder revisitar aquele tema com muito mais profundidade. Certo, gente? Então, hoje, que bom que estamos com bastante gente aqui. O objetivo, então, é a gente dividir um pouco do que a gente passou nessa jornada da Teologia de Umbanda 2022/23. Deixa eu começar aqui compartilhando a tela. Por favor, me avisem se está todo mundo vendo, se está tudo certo. Me avisem aqui no chat, que eu vou olhando aqui pelo celular, porque a partir de agora, com uma tela só, eu só vejo a apresentação. Certo, minha gente? Então, hoje para a gente, né, um dia muito bacana, esse resumo, e todas as aulas a gente começa sempre com a mesma tela, o que é muito importante falar, principalmente, eu sei que para a turma que já é do nosso chão, esse texto ele é recorrente, mas para quem está assistindo essa aula pela primeira vez pelo YouTube, é muito importante esse texto, e até se você está gostando dessas aulas, se você está aproveitando esse conteúdo, não deixa de entrar na nossa página, curtir, compartilhe com as pessoas que você acredita que esse tema possa fazer sentido, coloca lá o sininho, né, para que você receba notificações dos novos vídeos. A gente tem novidades para a próxima jornada, então a gente vai através das nossas redes sociais, pelo Instagram principalmente, perguntar quais os temas que fazem sentido para vocês a gente colocar nas aulas. Então a gente vai trazer sempre o ponto de vista, mas o importante é saber que aqui o nosso objetivo não é questionar nenhuma outra vivência de Umbanda, ou colocar a nossa vivência de Umbanda como primordial ou única. Pelo contrário, é muito mais valorizar quem faz parte da nossa comunidade e que frequenta o nosso chão, acredita na nossa casa, e que naturalmente ali no dia a dia da gira não tem um tempo para, poxa, mas onde vou buscar um conteúdo? Às vezes a gente vai indicar uma literatura, vai indicar algumas coisas que parte pode fazer sentido para a gente, mas grande parte pode ser que não. E como a oralidade faz parte do aprendizado da Umbanda, então é muito com os pés descalços dentro do terreiro, junto com a minha mãe de santo, meu pai de santo, pai João Lucas, que eu sempre dou a minha reverência, que me ajudou muito nessa minha construção. Então, todo esse material ele vem sendo construído através da oralidade, com os aprendizados que eu tive nas casas que eu passei, né, desde que a gente começou o teu, e principalmente o aprendizado na convivência com os guias da casa. Então, como eu falei, esse material ele não tem o objetivo, né, de relatar nenhuma verdade absoluta sobre, poxa, o fundamento isso ou aquilo, orixá, né, entrar num detalhe mais, como que é conceitual, e muito mais dividir de forma prática, e principalmente como que a gente avança as quatro paredes do nosso terreiro e leva essa prática que a gente faz dentro do terreiro para a nossa vida, para a nossa convivência com a nossa família, para a nossa convivência no nosso trabalho, porque se isso não traz resultado para a sua vida, né, você decidir ser Umbanda, você decidir essa prática para a sua vida, não trazer benefícios, né, ou transformações, a abertura de caminho para a sua vida não faz muito sentido, tá bom? Então essa tela é justamente para isso, ela faz parte de todos os materiais que a gente fez da aula, e essa tela também, porque a gente sempre lembra, né, o Leonardo Boff é um filósofo, enfim, um estudioso que fala essa frase que ficou muito famosa, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então a gente ter isso muito claro na nossa vida é sempre transformação, porque a gente lembra muito que estamos aqui há um ano que a gente iniciou essa jornada, e para fazer essa revisão eu dei uma olhadinha nos conteúdos lá das primeiras aulas, e é tão interessante ver o quanto dá vontade até de já mudar algumas coisas, né? O quanto a Umbanda ela é orgânica, por ela ser popular e natural, o quanto ela está em transformação o tempo todo. Certo? Então, relembrando os nossos 4 temas que a gente trouxe durante essa caminhada, a gente começou a nossa conversa com ser Umbanda, aí a gente passou por chão de terreiro, a gente falou de orixás e as 7 linhas da vida, e estamos terminando, né, e terminamos na última aula falando de altar, sobre firmeza, assentamentos e altar. Então, poxa, é muito bom voltar nesse tema, o ser Umbanda. Parece que a gente precisa visitar esse tema todos os dias, porque naturalmente, sem a gente tentar apagar
ou pelo contrário, né, negar as nossas origens, que muitas vezes foi criação num colégio católico, uma família católica, uma família cristã, uma família evangélica, uma família pentecostal como um todo, ou alguma outra formação, seja ela cristã, ou seja ela de outra forma, e a gente decide no andar da nossa vida, seja quando adolescente, ou até pelo movimento que a nossa família faz, mas que a sociedade acaba acontece dentro de um terreiro de Umbanda, com os olhos de uma outra vivência, de uma outra religião, de uma outra fé. São coisas completamente diferentes, o que faz com que a gente ou limite demais essa visão, ou acaba que a gente faz comparações sem sentido. A gente acaba comparando as coisas ou traz essa vivência e isso faz com que a gente entenda dentro da Umbanda como se existisse coisas certas e erradas, sendo que a Umbanda nunca acreditou, né, em coisas que sejam certas ou erradas, e sim coisas que fazem sentido para você e coisas que não fazem sentido para você. Então, esses dois pilares é muito importante a gente ter na construção, e esse tema, que foi o primeiro das aulas para abertura, foi exatamente falando sobre isso. Quando a gente fala sobre o ser Umbanda, a gente traz muito para o nosso dia a dia essa prática além das quatro paredes do terreiro. Então a gente começou falando um pouquinho até sobre esse nome nosso, né, Terreiro de Umbanda Universalista, e a palavra universalismo ganhou nos últimos 10 anos, mais ou menos, uma conotação muito associada à nova era, muito associada aos novos movimentos, e a gente tem uma grande preocupação, né, sendo que universalista foi muito mais um nome pensando em como realmente a pluriversidade das nossas crenças, das nossas origens, precisa ser respeitada, sem nenhum tipo de apagamento, sem nenhum tipo de, principalmente de apropriação de conteúdos que não são nossos, a gente lá dá uma roupagem diferente aos nossos olhos e interpretar aquilo de uma forma diferente, sem valorizar essa fonte, a história. Pelo contrário, nós somos um terreiro baseado numa construção de ibá de caboclo, né? A gente é uma tenda de caboclo, a gente tem uma cumieira no nosso chão, tem a semente plantada, e universalismo a gente pensou algumas vezes nesse nome. Poxa, será que muita gente não associa a gente a práticas que não façam sentido do nosso chão? Mas como a gente tem uma proposta de sempre ter as portas da nossa casa aberta, então, se esse nome atrair pessoas, sejam de formas diferentes de ver, mas que venham com a ideia de construção e coração aberto, a gente vai estar lá sempre à disposição. Então, isso é muito importante. E aí, a gente fez uma jornada um pouquinho sobre origem de Umbanda, a gente falou muito sobre, poxa, essa discussão que acontece a gente usa, né? A gente usa palavras bantus, a gente usa palavras iorubás, enfim, origens de linguagens africanas, europeias, a gente fala de Cristo, tem terreiro que, não é nosso caso, mas tem terreiro que reza Pai Nosso, tem terreiro que tem sincretismos com santos no altar, até o vínculo com imagens, então tantas coisas que fazem parte dessa nossa vivência do chão, né, de terreiro é muito importante, porque muita gente apropria isso como isso é certo, ou isso é errado, ou tentando trazer numa construção. Então a gente trouxe muito essa tela que nem África, e tem África, nem Europa, e tem Europa, e a gente, né, dentro do teu, a gente considera a Umbanda brasileira em todos os seus aspectos. Né? Quando a gente olha o brasileiro como um todo, em todas as suas origens, e isso na sociedade, existe muita coisa que precisa ser revista, muita coisa que precisa ser recontada e reconstruída, né? A história indígena, ela não acaba numa troca de espelho na beira de uma praia, a história do movimento escravacionista não acaba num assinar de um papel de uma princesa, né? Então, assim, a nossa história ela precisa ser revisitada, entender que todas essas influências elas fazem parte do nosso dia de hoje, todas com seu valor e principalmente todas com a sua identidade. Independente de estar aqui, né, na minha origem toda europeia, falei muito sobre isso, essa origem toda europeia de poder estar aqui, né, pele clara, cabelo claro e olhos claros, falando sobre outras origens,
que com certeza, pelo fato de eu não ter a pele preta, de não ter algumas características físicas, eu não sei a vivência, pode ser que eu tenha um pai Tomé, o preto velho no meu corpo, mas que naturalmente ele sempre afirma que por mais que eu tenha um preto na minha família de almas, dificilmente eu vou sentir o que acontece hoje nos dias. Então, essa origem da Umbanda ela é muito importante, muito mais para a gente construir o nosso dia a dia, hoje, o nosso presente em cima de respeito. E entender que algumas histórias que foram contadas para nós, elas tiveram algum tipo de direcionamento. Mas isso também não é que a gente, de alguma forma, só trata a Umbanda como esse momento só de resistência, mas sim de existência. Né? Para a gente existir, a gente precisou resistir, a nossa ancestralidade, muita gente da nossa ancestralidade morreu para que a gente estivesse aqui, né? Levantou uma voz de revolução, de evolução, ou principalmente de valorização da sua ancestralidade. Então, todas essas origens é muito importante a gente considerar, porque até imigrantes italianos, né, imigrantes europeus vieram para esse continente numa promessa também de trabalho, passaram extremas dificuldades. Entendo que são conceitos completamente diferentes e nem é o objetivo essa discussão, mas também entender que o sofrimento, a construção desse país também foi feito por várias e várias mãos, e na verdade é feito isso todos os dias, né? Dentro do seu percentual, dentro da sua característica, mas ele é feito isso todos os dias. E quando a gente falou de África, a gente falou muito do movimento do corpo, enquanto para dentro da Umbanda e dentro do teu, a África está representada no som do nosso tambor. A gente falou de Unkice, o Zazi, no movimento de trazer, que diferente de outras crenças onde a espiritualidade parece que ela está, né, ou a religião está ainda usada num altar ou num céu, numa projeção distante da gente, esse movimento com o tambor, o movimento corporal sempre traz para a gente entender que a nossa família de almas, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, a nossa religião, elas nascem de dentro para fora. Isso é muito importante, né? Então, a gente fala que a Umbanda para a gente, como arte da cura, a África trouxe esse movimento, né, de a dança que cura. Então, quando a gente constrói isso dentro da nossa crença, é isso que faz o nosso corpo se movimentar, é isso que faz com que a gente não aceite as condições da nossa vida parado, mas que a gente esteja sempre nesse exercício de movimento. E quando a gente fala de Europa, fala do cristianismo em si muito forte, né, os 2023 anos aí de uma história, depois a gente falou um pouquinho também do Constantino, como a criação do catolicismo em cima de uma história, a Bíblia, falamos um pouco isso, com certeza sempre respeitando, mas falando também que é importante a gente ter uma noção do quanto as coisas também foram escritas e direcionadas pela participação. Eu imagino a responsabilidade, né, de uma religião de 2000 anos, ou até um pouco menos, fazer parte de uma vida social, política, de grande parte, né, da sociedade do mundo, o quanto esse papel era importante de decidir o que ia colocar, enfim, mas que acabou direcionando muita gente que veio depois, nasceu em culturas póstumas a isso, como aquilo fosse uma única verdade. Então, para dentro do chão do teu, o que muito essa cultura europeia traz é a fé, né? Porque diferente de uma dança ou da África, que é essa crença do dia, a gente transformar o nosso dia de hoje, isso é muito presente no teu, enfim, na Umbanda, a Europa traz um pouco, né, essa fé de dias melhores amanhã. Isso, naturalmente, é uma característica de religiões salvacionistas, né, que sempre tem essa associação ao salvamento após a morte. Poxa, você está aqui vivendo essa vida ruim, essa vida com condições que você não quer, mas que naturalmente você está plantando, né, essa privação está fazendo com que você plante algo para quando você morrer você tiver não sei quantas virgens, você tiver um céu, você um lugar puro, de paz, de tudo que você sonha em ter aqui hoje vai ter nesse lugar. Isso é uma característica de religiões salvacionistas. Então, o que isso traz para dentro do nosso chão é a fé. É a fé de acreditar em dias melhores. Quem sabe não lá, depois da morte, mas já amanhã. Que a gente possa hoje começar a transformar, né, o produto que a gente quer que seja um resultado melhor amanhã. E quando a gente fala de Brasil, não tem como falar dos originários. A gente falou um pouco da viagem desde das macumbas carioca, a gente falou das crenças nordestinas, falamos toré de caboclo, falamos de toré de preto velho, crenças, né, de
desde o Espírito Santo, enfim, toda essa mistura que aconteceu no Brasil, nos interiores do Brasil, que acontecem hoje. Não acreditem que isso é uma linha, como que é? Eu ia falar uma linha linear, não, né? Mas não acreditem que isso é uma história linear, pelo contrário, são histórias paralelas que acontecem até hoje, estão acontecendo nesse momento e também tiveram seu aprendizado, a sua evolução, a sua caminhada, então, mas que influenciaram e influenciam. Não adianta a gente achar que a influência ela começa, e até grandes estudiosos falam, né? Não tem como a gente analisar o começo, meio e fim de uma cultura se a gente faz parte dela. Então, isso está acontecendo com a gente o tempo todo. E dentro dessa origem dos povos originários, né? Não tem como não falar dessa natureza que cura, essa viagem para dentro da gente, nessa valorização do nosso ambiente, saber que a gente não está a par desse ambiente, né? Saber que a gente não está a par da natureza. Falamos muito sobre isso, o nosso corpo é 70% água. Como que, né, a maior influência das marés é a Lua, como que as fases da Lua, mudança de clima, não vai influenciar a nossa vida, né? A gente achar que está aquém disso não faz muito sentido, e quem traz isso muito para a nossa vivência são os povos originários que até hoje existem, é importante saber disso, eles não deixaram de existir há 500 anos, como se, apesar que a tentativa disso, né, de fazer com que essa cultura fosse transformada numa outra cultura, mas existe ainda muita resistência para que isso não se acabe, e principalmente para que isso continue o seu aprendizado e o seu caminho para onde for. Então é isso, então o Ser Umbanda, que foi o nosso primeiro tema. Se a gente tiver que guardar, e quem quiser, lógico, volte lá para as aulas, mergulhe no tema, eu não consegui trazer tudo aqui como resumo, mas o Ser Umbanda para a gente é ter dentro da nossa Umbanda esse tripé, né, esse tripé maravilhoso de crença, onde a gente tem a dança, e a dança como resistência também, aquela dança como sobrevivência, mas que cura, a dança como movimento. Quando a gente acha que não tem mais sentido, que a gente quer parar, aquela força que faz com que o nosso corpo se movimente, então é a dança que cura. Quando a gente fala dessa ancestralidade europeia, a gente fala dessa fé, que ela tem que ser uma fé inabalável, não existe nada que você faça duvidando. A gente escuta muito isso dos guias, vai fazer uma firmeza, vai fazer um amalá, vai fazer um ebó. Acredite, se tem alguma dúvida, é melhor muitas vezes não fazer. Então a gente vai falar isso, né, um pouco mais para frente, que foi isso no nosso quarto tema, mas ter essa fé, acreditar que aqueles elementos em construção vai reverberar uma força para dentro da sua vivência, vai fazer você, porque a responsabilidade é sua, vai fazer você se movimentar para que aquilo aconteça, é muito importante. E por último, como a gente falou agora, os originários trazendo essa natureza que cura. A manipulação de ervas, né, o conhecimento do seu ambiente, você entender o quanto o lugar que você escolhe para estar, conviver com as pessoas, né, os lugares que você adentra, os lugares que você prefere não ir, as pessoas que você prefere não conviver, ou as pessoas que você sente a necessidade de conviver por essa troca, é a natureza, é um ambiente que cura o nosso dia a dia. Isso faz parte também da nossa comunidade de Umbanda. Certo, pessoal? Esse primeiro tema, muita informação. Quem quiser, hoje a gente vai deixar uns minutinhos também para perguntas. Quem quiser ir lançando perguntas ali no chat, sintam-se à vontade. Eu não vou ler, lógico, agora durante a aula, mas eu vou, conforme a aula vai acontecendo, eu vou deixando aqui de lado e a gente guarda os minutinhos para escolher algumas para responder. Tá bom, gente? Não deixem de fazer as perguntas. E o segundo tema, a gente falou sobre chão de terreiro, né? E olha, olhando essa foto é muito linda, quando a gente prepara um chão de folhas para gira de caboclo, né? O lugar, ele se transforma, essas 4 paredes de tijolos ganham força inestimável, porque é a soma de força de todo mundo que está ali, cada um que colocou essa folhinha no chão, e a gente, quando pisa, sente o pé, e não com aquele objetivo da gente viajar para uma natureza distante, mas para a gente transformar o nosso lugar que a gente está em natureza, né, na nossa natureza, para que a gente se identifique através do nosso convívio. E esses elementos, sejam eles imagens, sejam eles plantas, tambor, os tocos, a pintura de parede para lugares que pintam, o altar, a estrela de Ogum, sejam sempre elementos que nos identifiquem.
E aí a gente falou muito sobre terreiro, e eu trouxe essa tela porque ela é muito bacana, porque muita gente fala, poxa, eu vou lá no centro, eu vou lá na tenda, eu vou lá na... Né? O terreiro, nós somos o terreiro, né? Nós somos o terreiro onde a gente estiver. A gente fez recentemente, no começo do ano, agora no dia 21 de janeiro, se não me engano, o nosso trabalho de mata, a gente abre o ano com esse trabalho de mata, banho de cachoeira, então foi sensacional como a gente transformou aquele ambiente no nosso chão, no nosso terreiro, ou nosso terreiro se transformou naquele chão. Essa troca, ela é bilateral, ela acontece o tempo todo, e então foi maravilhoso estar nesse lugar, e até para quem viu a foto anterior, olhar o nosso altarzinho hoje, e já até mudou algumas coisas, e olhar nessa foto, fica muito claro, né? Percebendo a diferença e ver como isso não tem importância, e sim a força que a gente coloca nele. A gente vai falar um pouquinho lá para frente sobre altar, mas quando a gente fala sobre chão de terreiro, é muito importante a gente entender que o terreiro, para quem frequenta o terreiro, para quem é filho da casa, né, filho de uma casa de umbanda, é importante entender que o terreiro ele é reflexo da sua vida. Você é um terreiro. Se o terreiro está sendo um lugar de dúvidas, é porque você está convivendo com algumas dúvidas suas, e o terreiro está sendo só esse espelho para você. Então, o terreiro na sua força, e não ligado diretamente só ao dirigente, sacerdote, pai de santo, mãe de santo, que está ali à frente daquele trabalho, mas o terreiro, quando a gente entrega a nossa ancestralidade, seja no fundamento do jogo de Obi, a toca do Ori, né, ou quando o pai de santo, a mãe de santo toca o Ori para colocar na sua quartinha, que você reza todo início de gira, naturalmente aí a tua ancestralidade, a tua família de almas faz parte daquele ambiente. Então, naturalmente, ela vai utilizar daquele espaço para representar as vivências da sua vida, dinâmicas que estão acontecendo o tempo todo, toda hora. Então, se o terreiro é um lugar de amor para você, valorize, porque é o amor que você está sentindo e trazendo para a sua vida. Então, isso é muito importante. O terreiro, ele sempre vai ser um lugar para representar, né, para espelhar a nossa vida. Isso é bem importante. Nós somos um terreiro, né? O quanto a gente está cuidando desse nosso terreiro, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa espiritualidade, o quanto a gente cuida, representa um tanto quanto essa casa santa, esse espaço, esse terreiro. E a gente falou um pouco até da origem, né, do terreiro, quanto chãos batidos de quilombos, enfim, esse espaço de casa, esse espaço da casa, e todo o terreiro não é uma verdade absoluta, mas a maioria dos terreiros, né, inclusive o nosso, nasceu numa reunião dentro de casa, então não tem como a gente não estender esse terreiro, ele ser parte, ele ser a nossa casa. Isso é fundamental. Isso é fundamental, essa interpretação. E muita gente fala sobre isso quando a gente fala de chão de terreiro. Eu falei isso, que é a representação das nossas vidas. E muita gente, quando pisa numa umbanda que acredita nisso, e o teu é um deles, percebe algumas diferenças, que é a liberdade de conduta, né? A forma. O terreiro nunca vai estar num lugar para ditar as regras para a sua vida, ou trazer obrigatoriedades. Pelo contrário, ele é um espaço democrático e aberto para quem quiser estar lá. Eu falo isso sempre, nós estamos para quem está. Estaremos lá sempre abrindo nossas giras, fazendo para quem quiser estar. E essa liberdade que traz, na verdade, para a nossa vida a responsabilidade do que a gente quer. O quanto a gente trata aquele compromisso que a gente mesmo firmou, e não com uma casa, não com o pai de santo, mas sim com a gente mesmo, de desenvolver, de se aproximar, de conhecer essa nossa ancestralidade, aproximar das nossas famílias de almas, para que elas possam interferir na nossa vida de alguma forma, para que eles façam parte da nossa vida, né? Numa troca constante, uma troca real, uma troca que você sinta. Isso é uma responsabilidade nossa. E o terreiro, ele é esse meio, ele é esse caminho, ele é essa força, ele é esse ambiente, esse lugar que tira a gente do dia a dia, muitas vezes pendurado no celular, essa rotina, trabalho, reunião, as condições de trânsito, enfim, tudo isso que a gente acaba nos condicionando, não que isso seja ruim, mas o quanto a gente precisa transformar esses ambientes em ambientes que a gente queira estar. Naturalmente, se é onde a gente quer estar, então a gente precisa tratar sempre ele com muita responsabilidade. Seja o nosso trabalho, né, seja a nossa casa, seja a nossa vida como um todo, e principalmente o terreiro que a gente decidiu frequentar, se a gente frequenta. Se você está assistindo a aula e não frequenta um terreiro, faça isso com a sua casa. Seja responsável
Não delegue as coisas para as pessoas. Ah, poxa, mas eu moro com os meus pais, minha mãe que lava. Cuide do que é seu, cuide das suas coisas, ajude, participe, faça parte desse ambiente, seja parte disso, né? Seja peça fundamental, né? Nesse quebra-cabeça que nós somos, peças únicas, se encaixe nessa família que está com você, se encaixe nesse ambiente e se sinta parte. Isso vai completar a sua vida, porque senão você não vai ter, né, essa conotação de identidade com nada. E o terreiro, ele é feito para ser um ambiente onde a gente se sinta, onde a gente tenha identidade. Então eu falo sempre na abertura de todas as giras, aqui nunca vai ser um lugar de repreensão, aqui nunca vai ser um lugar de julgamento, e principalmente nenhum um lugar que fale o que você deve ou não fazer da sua vida. Né? Você vai sentar no toco para conversa com os guias na nossa casa, você vai ouvir sempre aquela troca de ideia, sempre um direcionamento e principalmente a valorização da sua intuição, a descoberta disso, o vínculo com os seus, para que não seja só aquela recomendação do guia para que você transforme a sua vida hoje, aquela semana, e daqui um mês, né, você tenha um retrocesso desse momento que você quer transpassar e que você não conseguiu. Então, é muito alimento para que você tenha essa conexão. Então, o terreiro, ele sempre vai representar isso para a gente. Certo, gente? E quando a gente entra no terceiro tema, que foi um tema também, poxa, foi um tema sensacional, porque a gente falar de orixá envolve muita coisa. Ainda mais que orixá é uma identidade muito forte da diáspora africana, né? A palavra iorubá, enfim, que significa muita coisa, ela tem uma tradução muito forte, né? Muito significativa. Então, quando a gente traz para dentro do nosso terreiro de Umbanda, isso é bem importante, respeitando sempre todas as formas, porque a gente traz um novo significado e não um novo nos apropriando e transformando. Pelo contrário, é a forma que, através que a nossa família de almas aprendeu esse culto, essa aproximação e trouxe para dentro do chão do nosso terreiro. Né? Então, orixás e sete linhas da vida tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a natureza que mora dentro da gente. Orixás, a gente já falou isso, orixá na aula eu dou uma mergulhada nisso, mas tem tantos, né? A gente escuta muitos nomes de orixás, porque se orixá, naturalmente, para a gente estar conectado à divindade, a divindade na sua infinitude, ela vai ter as suas N formas. Se a gente vai para as outras crenças, chamam Deus de vários e vários nomes. A gente tem uma aula dentro desse tema só para falar da palavra Deus, né, ou do conceito. Então, quem quiser voltar lá e mergulhar mais nesse tema, mas aqui para a gente, natureza, é bem importante a gente entender que a gente olhar para esse orixá como uma divindade, é importante perceber que vão ter vários nomes. Existem literaturas que falam, né? Poxa, eu vejo 256 orixás à minha esquerda, 256 à minha direita, e muitos à frente e muitos atrás. Eu acho que é uma forma de dizer o quanto eles são infinitos, né? O quanto eles têm as suas características. E orixá, para a gente, é essa construção, essa tangibilidade, né, do abstrato que é a natureza. Quando se olha para uma cachoeira e se tira aquela água para o sustento da sua vida, quando a relação era com a natureza de sobrevivência e, enfim, segurança, quando envolvia todos esses termos para garantia de vida, os orixás nasceram muito nessa construção. Para a gente, dentro do teu, hoje a gente cultua 7 orixás. Cultua, canta, faz ponto, a gente associa muito orixás dentro do teu. Diferente de um culto, quando você vai para um xerê de candomblé, você entende, né, o orixá como essa divindade de uma outra forma. Para a gente, o orixá, que é aberto lá no Obi, dentro do Roncó, ele traz uma força da natureza para o trabalho do nosso caboclo. Somos uma tenda de caboclo. Então, o caboclo que pisa no chão da Umbanda, ele pisa com essa força de orixá. Tanto que a gente fala que nós somos filhos de todos os orixás. E aquele que sai lá no Obi, poxa, será que eu sou filho só desse? Eu não me identifiquei muito, acho que eu gosto mais daquele. Goste de todos, reze para todos, acenda vela para todos, se conecte com todas as formas da natureza que você conhecer, mas principalmente conheça.
É o que a gente fala muito no nosso chão, quando a gente fala do significado dos orixás para a gente fala Oxalá como força de criação, e diferente de quando olha para o nosso altar e vê lá o Jesus de braços abertos, não. O sincretismo fala muito sobre isso, a gente traz essa herança dentro do nosso chão, mas que naturalmente isso é desconstruído a partir do momento que a gente soma também pinturas, a gente soma elementos, a gente vê a força da natureza não só numa imagem, ou não só num sincretismo. Orixá é muito mais do que isso para a gente. Então, Oxalá como criação, quando a gente fala Ogum como caminho, abertura de caminhos, quando a gente fala de Oxum com o ouro, o Oxum como o amor soberano, né, o amor incondicional, aquele amor tanto pelas coisas, né, como o principal valor que a gente tem que ter em todas as nossas relações. Quando a gente fala de Yansan como direcionamento, né, se Ogum abriu algum caminho em Yansan que direcionou para que a gente estivesse aonde a gente quiser estar. E aí a gente fala de Oxóssi como a sabedoria, o equilíbrio, a conexão com a informação. Isso é muito importante, porque é o guerreiro de uma flecha só, então, ou seja, a gente extrai da natureza, seja a natureza do conhecimento, seja a natureza física, mesmo só o que é necessário, né, para a gente. Então, essa troca ou essa sustentabilidade, né, com a natureza, uma palavra que está tão na moda agora, acontece nas mãos de Oxóssi para a gente, na força de Oxóssi. E quando a gente fala de Iemanjá é esse colo, esse ventre maravilhoso, né, onde quando a gente acha que tudo está acabado, quando a gente acha que não tem mais para onde ir, a gente se encontra num beco sem saída, ou quando a gente está cansado, com vontade de desistir, é um colo onde a gente descansa, mas não desiste. Né, são as águas, é quando a gente vai para um oceano e deixa de ser o barco à deriva e a gente se transforma na água. Né, toda hora diferente, com ondas diferentes, formatos diferentes, mas com aquele objetivo de direcionar todos os barcos da nossa vida para onde eles têm que ir. E também a gente cultua Xangô, e Xangô é sempre essa força do Maleime de Xangô, o perdão, né, a justiça, e não uma justiça aquela de eu estou certo, você está errado, é muito mais uma justiça do auto-perdão, de saber que o passado ele não muda. Se a gente errou, se a gente acertou, o acerto, né, os méritos dos nossos acertos já foi, quem sabe a penitência dos nossos erros já aconteceu, e a gente ainda não consegue se perdoar por isso. Então, uma leme de Xangô é muito essa justiça para que a gente se sinta igual, ser humano, igual a todos na nossa caminhada. Então, Xangô tem essa força dentro do nosso chão. E se a gente fosse resumir, né, os orixás e as 7 linhas da vida, e a gente chama de 7 linhas da vida porque é a linha, né, entre um ponto A e um ponto B que nos conecta com a nossa família de almas, nos conecta com nos conecta com os nossos sonhos, nos conecta com os nossos objetivos. Então, orixá, essa complexidade, esse mistério que muitas vezes a gente não sabe explicar. Se a gente olha para algum como um soldado, outro olha para algum como um guerreiro, não importa. Olhe para isso e sem nenhum tipo de apagamento, lógico, né? Porque a gente sabe que origens de Ogum são tantas e muito forte, na verdade, de um berço que é a África, a origem de tudo, porque a origem da humanidade é a África. Então, a gente falar só de orixá, a gente também estaria olhando só para um buraquinho de fechadura. Quando a gente olha para as 7 linhas da vida, essa transformação que orixá é na nossa vida, isso é muito importante a gente ter muito claro, e por isso que eu coloco essa frase. Com orixá, a gente é um rio a caminho do mar. A gente sempre em movimento, né, cuidando das nossas margens, não parando em momento, a gente não vê um rio parado, ele pode ter em momentos águas mais rasas, ou até secar alguns rios em determinadas épocas do ano, outras ele volta, e a gente está fazendo todo esse esforço, abrindo o nosso leito, ultrapassando obstáculos para a gente chegar nesse mar, nesse mistério absoluto, nessa crença que a gente não, quem sabe, não consegue explicar, falta vocabulário para a gente explicar o que é esse mar, mas que a gente chegando lá, não é que a gente suma, mas que a gente faça parte como uma peça única desse complexo, para que o mar como um todo ele nunca deixe de existir. Certo? Então, a conexão com o orixá é muito importante nisso, para a gente. E, entrando no último tema, não menos importante,
A gente terminou essas últimas 4 aulas, últimas 3, desculpa, falando sobre firmeza, assentamento e altar, então acredito que esse conteúdo ele esteja um pouquinho mais fresco, por isso que eu vou entrar um pouco menos no detalhe nele aqui. Como eu venho falando, não deixe, se tiver alguma dúvida, mande suas perguntas aqui no chat, que depois que eu tirar a apresentação, vou tentar dar uma lida rápida para a gente poder, se eu puder, né, responder. Então vai ser muito bom. Então aqui, quando a gente fala de firmezas, assentamentos e altar, eu entro muito no detalhe nas aulas, mas o que é muito importante é a gente pensar na representatividade. Esse slide ele fez parte da aula que a gente falou sobre altar, mas ele fala um pouco sobre tudo, porque quando a gente traz firmeza, firmeza é aquela conexão, é aqueles elementos, é aquele padê que a gente faz para Exu, é aquele amalá que a gente faz para Oxum, para Iemanjá, né? Então, aquela força, aqueles elementos, a espetaria de Ogum que a gente faz para abertura de caminhos profissionais, aquela conexão de elementos que vêm da terra, elementos que vêm, né, da natureza como um todo, que a gente foi aprendendo com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos pais de santo, mães de santo, avós de santo, bisavós, que veio de geração em geração dentro de uma crença de uma nação, né, de troca com a natureza, e a gente percebe que cada uma das suas crenças tem seus amuletos, né, seus patuás. Então, quando a gente olha para uma firmeza, ela é feita para um determinado objetivo. Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente saber. E a firmeza, ela só tem sentido quando se tem um objetivo e a gente acredita muito naquela firmeza. É muito importante a gente se conectar com aquela firmeza, com aquele momento, a gente ter a certeza que aquilo vai transformar a nossa vida, aqui, principalmente o nosso momento presente, de alguma forma. E isso fica muito claro que firmeza não faz trabalho para ninguém, né? A firmeza ela não arruma emprego para ninguém, a firmeza não abre caminho de ninguém, a firmeza não abre o coração de ninguém, pelo contrário, a firmeza traz essa força que a gente está acionando da natureza, seja Ogum, seja Oxum, seja Xangô, traz aquela força de alguma forma, transforma aquela ponte que, quem sabe, seja hoje um fiozinho, transforma naquela ponte linda de ferro firme, de pista larga, para que a gente possa trocar tudo que essa intuição que a natureza traz para a gente transformar aquela situação. Então, a firmeza vai ser sempre isso. E quando a gente entrou a falar de assentamento, o assentamento ele já tem um outro objetivo. O assentamento já é a relação. E a principal pergunta que a gente faz sobre assentamento é: por que eu quero um assentamento? Porque nesses últimos tempos viram muito comum as pessoas falarem de assentamento como se fosse um a mais, né? Poxa, não, eu sou mais do que aquela pessoa, ou eu pratico mais, eu sou mais umbanda, eu sou melhor porque eu tenho um assentamento. E sendo que isso não faz sentido nenhum, né? O assentamento, na verdade, é um passo a mais num vínculo que a gente tenha com uma determinada força. Está muito associado a quem vai dirigir um trabalho, por exemplo, um pai de santo, mãe de santo, um pai ogã numa casa, terreiros que trabalham com capitães, muitas vezes fazem assentamento, e assentamento vai de todos os temas, né? O assentamento ele vai desde os ibás tradicionais, que eu falei, para caboclo, para santo, e vai assentamento até de, poxa, vasos para quimbanda, né, onde tem força conexão de Exu. Então são assentamentos, são forças que isso é bem importante. O assentamento ele faz nascer uma força, né? Ele faz nascer uma força ali de conexão com aquela entidade, com aquele guia, com aquele orixá, com aquele Exu, com a forma que você fez. Então, uma vez até nas aulas de apoio que a gente coloca no link dessa aula tem um vídeo que um pai de santo, até agora me fugiu o nome, depois procurem lá no conteúdo, ele fala que o assentamento é como um filho, mas é um filho que não vai crescer, não vai para a faculdade, não vai te dar o retorno financeiro. Pelo contrário, ele vai dar força naquele dia a dia, ele é um compromisso para o resto da nossa vida, que a gente vai ali alimentar da forma que a nossa crença faz. Pode ser, né, num obé, num corte, né, para quem acredita, vai fazer no egé o seu assentamento, vai fazer o seu assentamento na erva, vai fazer o seu assentamento no dendê, vai fazer o seu assentamento com a quartinha de água e a vela de 7 dias. Então, assim, a forma, lógico, você vai aprender com seu pai e mãe de santo, a gente no teu tem a nossa forma de fazer assentamento, mas sabe que assentamento ele tem um motivo.
Dentro da nossa casa, os primeiros assentamentos de caboclo da nossa casa são para quem leva o seu guia, o seu caboclo, o seu preto velho, o seu Exu para o toco para atender a nossa comunidade. Então, quando a gente tem as nossas giras abertas, né, que elas acontecem às terças-feiras, quem senta no toco para atender, né, com o seu guia no corpo, para atender a comunidade, tem uma quartinha de barro com o seu caboclo com uma primeira firmeza, onde está lá sempre a água trocando, sempre a vela de 7 dias acesa. Isso é muito importante. E o último tema, né, desse quarto tema foi o altar, né, a firmeza, assentamentos e o altar. E eu deixei essa foto de novo, porque eu falei um pouquinho lá no começo da aula sobre a importância, né, do altar ser um campo de força muito mais do que um lugar de expressar beleza, mas uma beleza que seja de energia, né? Então, existem N formas de você construir um altar, né? A gente chama do congá da nossa casa, o peji para algumas crenças, e lá estão representações, estão símbolos, né? É o jacutá formado da Jurema, onde lá concentra a nossa força. A gente é um fundamento muito claro da Umbanda. Não conheço, tá? Mas não sei se existe, por exemplo, terreiros de Umbanda onde não se tem o altar. Pode ser que não tenha na forma que a gente conhece, né? Só um segundo. Desculpa. Quem sabe não tenha o altar na forma que a gente conhece ali na parede, mas algum tipo de fundamento, algum tipo de ponto de força para a construção da egrégora daquele chão, provavelmente aquela casa tenha. Para que ali seja a concentração de força, para que ali seja esse, né, tem muitos pais santos que falam que quando se abre a gira, esse altar ele se abre como se fosse um portal, né, daqui com os lugares misteriosos, né, quando a gente chama de tantos outros, né, planos, para a gente considera sempre um espelho, é a forma, é o momento que a gente abre a gira, a gente olha para dentro, conversa com a nossa família de almas, traz o nosso guia para principalmente atender, né, não é para nos atender, mas é para compartilhar e atender as demandas da nossa vida. Então, isso é muito importante para a gente conseguir primeiro olhar para dentro, porque, como eu sempre falo, as palavras de Tranca-Ruas, que o ouvido mais próximo da nossa boca, quando a gente fala qualquer coisa, são os nossos. Então, né, se o altar representa isso é muito importante. Então, quando a gente olha para o nosso altar hoje, ele tem elementos que a gente ganhou, elementos que a gente adquiriu, pessoas viajaram para a praia, trouxeram uma pedra, poxa, eu fui para algum lugar, trouxe algum símbolo, alguma coisa que se identificou. Então, ele vai formando, né, dentro de um equilíbrio. É sempre bom o altar estar em equilíbrio, né, ele representar o momento da casa. E ele também está em transição, ele também está em aprendizado, ele também está em movimento, como toda a casa. Então, como eu falei, essa foto é lá no comecinho desse novo lugar que a gente está em Curitiba, no terreiro que é na Vila Isabel. A gente vai completar, né, 3 anos agora em maio nesse endereço. E aí foi o comecinho, acho que uma das primeiras ou segundas giras que a gente fez, a forma que a gente montou o altarzinho para fazer nossa gira de preto velho. E então ficou muito, não importa, representa, e olhar para esse altar é muito importante para principalmente lembrar de onde a gente veio, como a gente construiu em todo esse tempo a nossa casinha e o quanto a gente ainda tem a construir. Então o altar tem muito essa função de campo de força, né? A firmeza, o assentamento e o altar, eles têm principalmente o objetivo como campo de força. Entenda campo não só como aquele círculo de energia que a gente fala, mas como um campo de formação, um campo seguro, um espaço nosso, né, onde a gente constrói a nossa egrégora, seja o altarzinho lá na sua casa. A gente falou muito sobre isso. Quem quiser, volte na aula lá, se tem dúvida, eu posso ter um altar em casa, não posso? Quem não assistiu a aula, não perca, eu falo um pouco sobre isso, na aula sobre altar. Só ir lá no nosso canal no YouTube e assistir. O importante é a gente saber que aquilo é um campo de força e de responsabilidade. Quando a gente cria Umbanda, a gente não dá passo para trás, né? A gente não volta. Até muita gente me pergunta assim: pô, pai, por que você gosta tanto de andar de moto, né? Eu falo muito de moto porque a moto ela tem esse sentido. Não tem como a gente
olhar para trás, né? Não tem como a gente tentar voltar ela, andar de ré, né? A moto só anda para frente, então esse sentido, não que a gente não valorize o que veio antes, porque cada caminho que a gente passou, ou cada caminho que a nossa ancestralidade, os nossos pais, os nossos avós abriram para que a gente pudesse pisar hoje de uma forma mais segura, que a gente tivesse um mato, tivesse uma grama, tivesse um espaço para que a gente hoje, quem sabe, estivesse praticando. Eu falo muito isso para quem não é de Curitiba. Hoje a gente está localizado com o nosso terreiro num espaço muito nobre da cidade, um bairro muito bom, um bairro familiar, tradicional, que naturalmente a gente associa terreiro estar associado às extremidades da cidade, às zonas periféricas, não necessariamente periferia, mas como o sentido da palavra que a gente usa hoje, mas periférico à cidade, né? O terreiro bom é terreiro longe, quantas vezes a gente já não viu isso? E que naturalmente, quando eu comecei, quando criança, no terreiro com os meus pais, era um terreiro longe, levava 1 hora para chegar, e hoje poder estar praticando a Umbanda, né, com a nossa empresa aberta, CNPJ certinho, nossas licenças de operação, tudo certo, dentro de um bairro, numa localização que a gente vai levar 5, 10 minutos do centro para estar, isso é uma vitória que não é só nossa, né? É algo que alguém já trouxe lá de trás. Então, esse caminho da ancestralidade é sempre abertura para que a gente estivesse aqui hoje. E a gente tem, no mínimo, compromisso de olhar para frente e continuar seguindo esse caminho, ao invés de questionar ou discutir o que aconteceu. Muitas vezes precisamos revisitar para aprender, mas a gente precisa estar sempre juntos para construir esse novo momento que tem pela frente. Isso é muito importante. Então, por isso que firmezas, assentamentos e altar vai ter sempre essa força, porque são aprendizados que vieram lá de trás. A gente fala sobre assentamentos, a gente fala sobre firmeza, são práticas que vieram lá de trás, que a gente aprendeu com nossos pais. Muita gente, poxa, não sabe aquela forma de fazer uma espetaria por algum, aprendi com meu pai de santo, que aprendeu com a mãe de santo dele, assim vai, né, consequentemente, e principalmente são firmezas que funcionaram. São assentamentos que funcionam, que traz aquela força para perto, né? E altar que funciona, altar que você sente a força daquele lugar, e não projetando para o altar a responsabilidade de conduzir nenhuma gira, nenhum trabalho, mas o altar sendo esse espelho, sendo essa força. Certo, minha gente? Poxa, primeiro agradecendo, né, a todos, que bom que a gente pode estar aqui junto na construção. Acho que eu levei 3 minutos e meio a mais do que eu programei para a aula, mas eu acho que valeu a pena, porque a gente falou um pouquinho de cada um dos temas. Eu acredito que quem assistiu todas as aulas foi uma retrospectiva. Quem pegou as aulas de uma parte para cá e sentiu falta de algum tema, eu dei um resumo, acho que para revisitar os momentos que vocês acreditam que faça sentido. Né? Então, assim, quero agradecer, primeiro de tudo. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, deixa eu ainda abrindo nas perguntas, vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma aqui do Ico. Obrigado, Ico, meu filho, pela pergunta. Olá. Quando fazemos assentamento para caboclo, no teu, tem que fazer de Exu ou um assentamento vale por todos? Ótima pergunta, meu filho, ótima pergunta. Eu vou falar do teu, tá? Eu vou falar do teu, e na verdade assentamento, ele está associado a uma força, ele está associado a um guia, ele está associado a uma entidade, muitas vezes, ou a um orixá. Né? Um assentamento é para aquela força. Então, quando a gente, dentro da nossa casa, dentro do teu, o primeiro assentamento que a gente faz, que é a quartinha, ela é diretamente para o nosso caboclo. É a força do nosso caboclo no chão da nossa casa, para que ele tenha força para a prática que está acontecendo, para que ele se aproxime cada vez mais, que ele comece a gerar a identidade dele na convivência com seu filho ali dentro do chão. Por isso que chama de pai e filho, né? O meu pai, meu caboclo, a gente chama de meu, não como uma propriedade, mas como a gente fala para nossa família de almas, né? A gente chama de meu com amor, mas para que o meu caboclo, por exemplo, o cobra coral, ele esteja cada vez mais próximo, principalmente para o trabalho que ele tem para fazer, que é ser o pai da corrente da nossa casa. E não necessariamente se vai necessidade de ter um assentamento, uma firmeza de Exu ou um assentamento para aquele momento, tá?
Normalmente, quando a gente faz recolhimentos na nossa casa, a gente sempre começa o recolhimento com a firmeza de Exu, muito mais para pedir essa licença que Exu para a gente sempre vem primeiro. Aí, quando, por exemplo, um filho da casa que tem seu assentamento vai dentro da sua rotina de aprendizado e ele decide, né, se fazer um recolhimento para ser pai, mãe de santo, ele quer tocar uma gira, ele quer ter a sua própria casa, né? E como eu sempre falo, o teu ele é uma árvore para gerar frutos. A gente quer ter frutos dentro da casa, né? Multiplicar essa força que a gente tem na nossa casa, não como certo e errado, mas muito mais para que a gente veja a nossa fé, a nossa Umbanda prosperando sempre. Aí sim, normalmente vai ter a força assentada do caboclo e vai ter uma força assentada de Exu. Vou dar um exemplo na nossa casa. A minha força de Exu, meu assentamento de Exu, está na Quimbanda, fica lá, isso Flávio, pessoa física, né? Isso é bem importante. Está lá no barracão do meu pai de Quimbanda, o meu tata, está lá o meu assentamento, minha relação com o Exu. Dentro do teu tem a minha relação assentado, meu Ibá com Cobra Coral, tem meu Ibá com o Pai Tomé e com o Jotinha, que é o tripé da Umbanda, né, dentro da nossa força. E na nossa ganga está sentado o Exu do chão da nossa casa, a força que foi feita dentro daquele borrãozinho, aquele Ibá menor, onde ali está toda a força feita na Angola junto com o coral para trazer a força para o chão da nossa casa. A partir daí a gente teve a formação da primeira mãe de santo, que foi a mãe Terezinha, né? Quando se fez o recolhimento da mãe Terezinha, aí sim, ela fez o ibá dela da Jurema, assentou a cabocla Jurema e junto assentou o Exu Caveira na nossa ganga, porque é assentamento, para que ela tenha força do Exu, para que ela tenha força do Exu e da pombogira, da mulher, da ancestralidade dela, e ela tenha também a força da cabocla, enfim, do preto velho, todo dentro do roncó, para ela conduzir as giras, enfim, fazer todo essa responsabilidade, né, com esse respaldo da força. Respondi? Espero que sim. Muito complexa a resposta, ou não? Ficou claro? Ótimo esse resumo. Muito obrigado, Ju. Excelente aula. Obrigado, Carol. Que bom ver você por aqui. Muito obrigado por estar com a gente. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Estamos 1 minuto e 2 acima à frente do nosso tempo, do combinado. Por favor, quem tiver alguma questão, essa aula ela vai ainda hoje para o nosso canal no YouTube. Então, lá eu deixo o chat aberto também. Quem quiser mandar pergunta por lá. Só o poder de resposta lá não é muito rápido, porque eu olho uma vez por semana. Mas quem quiser também perguntar para a gente no próprio Instagram, poxa, eu vi a aula tal, pai, e fiquei com essa dúvida, fiquem à vontade, o canal é aberto para que vocês possam tirar, e principalmente eu convido, né, a gente vai abrir agora no mês de março, essas últimas semanas de fevereiro e a primeira semana de março, a gente vai abrir para que as pessoas possam trazer temas, trazer sugestões. Então, se já quiserem trazer alguma coisa que vocês acreditam que faça sentido para a nossa aula, tragam. Isso não vale só para a comunidade do Teu, mas para todo mundo que está assistindo. Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram. A gente vai lançar o box de pergunta, eu acredito que na próxima semana. Então, participem, tragam os temas, porque a próxima jornada que a gente vai fazer de 6 meses vão ser só por temas, vai ser um tema por mês, e 2 aulas para cada tema, e o tema dos mais votados dentro das redes sociais. Então, as primeiras semanas eu vou juntar os temas, vou elencar os 10, e na primeira semana de março a gente faz a votação nesses 10 temas, para que a gente escolha os 6 que vão fazer a jornada dos próximos 6 meses. Certo, pessoal? Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Gratidão demais pela dedicação de estar aqui, né, nesse domingo de carnaval. Eu estou aqui com a minha família na minha casa, me esperando para a gente continuar a nossa festa de carnaval. Então, agradeço demais a vocês. Estejam próximos, né? Carnaval como festa. Muita gente pergunta, poxa, mas é Umbanda, né? Carnaval faz parte da nossa cultura. É um momento de celebração maravilhoso. Convivam com as pessoas que você ama. Estejam próximos das pessoas que te querem bem e que você quer bem. Não existe nada melhor. Viva o samba,
viva toda essa cultura, né, de carnaval, essa resistência social muito forte que ela tem de significado. Sempre vá, não existe certo e errado no carnaval, existe o que é certo para você e o que não é certo para você. Então, cuide e sempre respeite muito isso. Não faça do carnaval uma válvula de escape para os seus problemas ou para as suas frustrações, pelo contrário. Faça do carnaval um lugar para você valorizar quem você é, né? E principalmente de onde você veio, como uma escola de samba fala disso, fala daquilo. Então, valorize, assista lá os desfiles, entenda de onde vem aquela cultura, uma comunidade toda empenhada para trazer aquele tema, provavelmente deve ter algum significado para eles, né? Certo, pessoal? Muito, muito obrigado. Um ótimo final de domingo para vocês. E estamos de volta. Terça-feira, mesmo sendo terça-feira feriado, a gente vai ter a nossa gira aberta. E essa sexta agora é a última sexta do mês, é essa já? Deve ser, não sei, não tenho certeza. Se já for a última sexta do mês, porque esse mês é mais curto, teremos a nossa gira de mulheres, então estão todos convidados, não é uma gira para as mulheres só, é para homens e mulheres, mas é a nossa gira das mulheres da nossa casa, a nossa ancestralidade das pombogiras e todas as mulheres que representam a nossa casa, tá bom? Muito obrigado, axé a todos e uma ótima semana.